E aí, galera, tudo bem? Uou, oi, oi. Tá começando mais um Dicas da Bio dessa semana que vai falar sobre fatos curiosos da história da lingerie. Achei muito legal esse tema, porque envolve muita coisa bacana que a gente traz lá de 1800 e alguma coisa até os dias de hoje. É claro que eu não vou falar sobre de 1800 e tanto até os dias de hoje, mas na verdade o meu objetivo hoje é fazer uma comparação de quando bombou a lingerie, que foi nos anos 50, em 1950, que foi quando bombou mesmo a lingerie, não até os dias de hoje, mas com os dias de hoje, né? Como a lingerie lá de antigamente, ela mudou pouco o conceito e como a gente hoje em dia traz bastante coisa da nossa história, né, da história da lingerie, desde lá de trás, mudou pouquíssima coisa. Então eu achei muito legal esse tema para dividir com vocês. Vocês sabiam que antigamente, em 1860, 1850, não existia lingerie, né? Essa palavra nem existia ainda, né? Então, estilistas foram sentindo a necessidade naquela época de que as mulheres precisavam usar uma peça íntima por baixo de seus vestidos. Todo mundo sabe, né? 1800 foi marcado muito pelo uso de corpetes. Tem várias cenas assim de filmes antigos, daqueles vestidos imensos, né, que elas usavam na verdade aquele corpete que marcava muito bem a cintura para ficar aquela cintura bem delineada nesses vestidos grandes, né. Só que por baixo daquela peça elas usavam tipo um macaquinho que servia como uma calcinha e servia como um sutiã. Não existia uma peça de baixo. O que vinha por baixo da roupa servia como lingerie. Lógico, não era considerado uma lingerie, isso não existia naquela época, nem essa palavra existia. Mas foi depois desse conceito do corpete, né, da cinta-liga, que os estilistas foram sentindo a necessidade de criar peças de baixo para as mulheres. E aí, em 1950, já vou encurtar um pouco a história, em 1950 foi quando deu o boom da lingerie. E sabe o que foi mais legal? Que a lingerie nessa época, ela virou uma peça de luxo, né? Ainda não viam a lingerie como uma necessidade, né? Foi o contrário. Foi aí que a lingerie começou a ser conceituada como uma peça de conforto para as mulheres. Olha que bacana. E aí, aos poucos, foi deixando de ser uma peça de luxo, né? E foi nos anos 50 também, quem não conhece as famosas pin-ups, que vieram para deixar uma imagem de sensualidade às mulheres. Hoje em dia, cada vez mais, eu que trabalho com isso, que tenho acompanhado esse mercado da moda íntima, vejo o quanto esse mercado tem apostado nas lingeries que marcam o corpo, né? Que tem essa sensualidade por trás daquela roupa toda que a gente usa. Não é verdade? Às vezes a gente tá com uma saia, mas por baixo a gente tem uma calcinha diferenciada, um sutiã diferenciado. E por falar em sutiã, uma coisa que eu não sabia. Sabe aquele modelo do sutiã, o push-up? É aquele sutiã que tem enchimento, né? E ele dá uma levantada nos seios. Olha que interessante. Tudo isso que foi revolucionado nos anos 50 foi com o intuito de mostrar a liberdade da mulher, porque foi nessa época também que as mulheres já estavam lutando por sua liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de se vestir como queriam, enfim. Então, isso foi muito legal de saber, porque nessa época já existia o bojo e existia essa coisa de dar uma sensualizada no nosso colo, né? No colo das mulheres daquela época, e eu achei isso muito bacana.
entender que as mulheres, por mais que se vestiam com tantas roupas, né, naqueles vestidos que tinham tantas camadas e peças, por exemplo, de banho, né, biquíni, era sempre aquelas calçolas, maiôzão e a parte de cima muito bem tampada. Eu acho que ali em 1860, 50, enfim, nessa década, ficou muito enraizado aquela coisa do desconforto, né, das roupas imensas, daquela quantidade de roupa por baixo, a roupa por outro, mais uma camada, mais uma camada, mais uma camada de saia, de roupa, e bota mais uma. Os corpetes, que eram incrivelmente apertados, elas já diziam muito sobre as mulheres daquela época. Eu achei muito bacana. E aí a gente fazendo uma comparação das rendas, né, que eram muito usadas também naquela época, a renda ela tinha sempre aquele efeito de sedução, de sedutor, de luxo, de bonito, de glamour, né? Naquela época as meninas escolhiam muito modelos pretos com renda, sempre rendados, porque o preto, né, e a renda retratava muito esse glamour, essa coisa de luxo. Dos dias de hoje buscam essas referências para criarem seus novos modelos. É claro que tem muita coisa que foi inovada, né, principalmente com relação à tecnologia. Porém, os modelos, tem muitos modelos que servem de inspiração, sim. Né? Já mostrei vários deles, como as rendas, o tule, né, que foi muito bem retratado aqui algumas vezes, já falei algumas vezes sobre o tule aqui para vocês, que a inspiração, essa coisa da renda preta, do sensual e principalmente da cinta liga. E vai me dizer que hoje muita gente, como eu já vi mulheres, quando querem fazer, por exemplo, um ensaio sensual, elas buscam o estilo da pin-up, né? Elas buscam a referência das pin-ups lá daquele tempo de 1950, porque retratava muito bem a sensualidade. Isso não é muito legal? Não faz parte da nossa história? Não é muito bacana a gente saber sobre a história da lingerie que a gente usa? Como foi... Ah, tem uma coisa muito legal também que aconteceu em 1950, nessa transição de 1870, 80 até 1900, os estilistas sentiram também a necessidade de criar alças, porque entenderam que as alças poderiam ser mais confortáveis para as mulheres. E daí em diante tudo só foi melhorado, né? Então acho muito legal se a gente fizer essa comparação dos dias de hoje até 1950, se você for voltando um pouco no tempo, a gente compara coisas assim que são muito semelhantes, e isso é super legal. É claro, né, a gente falou mais do sutiã, as calcinhas, elas eram realmente maiores, né, eram calçolões mesmo, e hoje as calcinhas sim são completamente diferentes daquela época, né. Que bacana, né, adorei dividir isso com vocês. Na próxima semana tem mais dicas da Bio, e a gente vai falar sobre qual é o melhor conjunto, sendo sutiã e calcinha, que mais se adapta ou que mais dá certo para o seu estilo de corpo. Tem bastante gente me pedindo para falar sobre isso, então na próxima semana no Dicas da Bio, esse será o nosso assunto, beleza? Eu espero você então. Até lá!